o governo de Bolsonaro vai se aproximando do fim, acho que já é possível a gente fazer um balanço do que foram esses 4 anos do ponto de vista das relações exteriores, um período que começou, vale lembrar, né, com o Ernesto Araújo, né, à frente do Itamaraty. E eu aproveito essa pergunta do senador para provocar uma reflexão do senhor também sobre o tamanho do desafio que um novo governo democrático terá nas relações internacionais com o Mercosul, com Europa, também na discussão sobre a pauta ambiental, com a China, depois daqueles ataques e das teorias conspiratórias dos bolsonaristas durante a pandemia. Enfim, qual é o dano, professor, e quão difícil será revertê-lo nos próximos anos? Bom, acho que, em primeiro lugar, antes de entrar especificamente no Brasil, eu diria, de uma forma geral, as relações internacionais, não tem... É difícil um governo, uma nação, romper com outra por, aspas, questões ideológicas. Mesmo com divergência entre os governos, você mantém um padrão, né, na participação de acordos, tratados internacionais, reuniões bilaterais, multilaterais, tem um certo padrão, né? Claro que, por exemplo, houve diferenças do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Não há dúvida que teve diferença. E vejo muito mais, eu particularmente, positivas do governo Lula. Mas não houve uma quebra de padrão, né? É essa que é a questão. Com ele, há. Aí que está o ponto, né? Com ele tem essa quebra, né? Tem a forma como ele fala, né? Então, vamos lembrar, o Lula, antes de assumir, estava num momento, um contexto internacional muito complicado, guerra do Afeganistão e guerra do Iraque. Se eu não me engano, o primeiro lugar que o Lula fez a viagem antes de assumir foi onde? Nos Estados Unidos. E teve uma reunião com o Bush. Não afrontou e não baixou a cabeça. Essa que é o equilíbrio. Você não pode romper, mas também você não pode ficar subscrevendo tudo que fala, como o Bolsonaro fazia com o Trump, né? Então, tem muito o que fazer, sem dúvida nenhuma. Mas o pouco que fizer, isso que é uma coisa boa. Acho que já é muito. Então, a expectativa que os governos têm no mundo em relação ao Lula é muito grande. Eu não preciso, a pessoa não precisa ser do PT, não precisa ser coisa. O Lula, né, teve uma estatura internacional muito importante, muito além do que se imaginava, mesmo quem era partidário do Lula. Então, todo mundo está muito assim, ansioso para voltar a isso. E, mais especificamente, algumas áreas que a comunidade internacional tem chamado a atenção é a questão ambiental, a questão dos indígenas. Isso ganhou muita dimensão desde que o Lula saiu do governo, né? E, portanto, virá com força, e, ao que tudo indica, e torço para isso, o Lula vai levar isso mais a sério ainda, que ele tem dito isso, até sob pena de perder alguns votos de centro, mas ele tem dito isso. Eu assisti a entrevista dele no VAC, ele foi muito, muito enfático nessas questões. Então, eu acho que isso daí volta. Eu acredito que o governo Lula volta rapidinho a credibilidade do país no meio internacional. Eu tenho quase certeza disso.